Terça-feira da terceira semana. Cristo é verdadeiramente nosso Redentor. Fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro Imaculado e sem defeito algum. 1 Pedro 1,18. Pelo pecado de nossos primeiros pais, toda a raça humana foi alienada de Deus, conforme se ensina no 2º capítulo da Carta aos Efésios. Deste modo não foi do poder de Deus que fomos apartados, mas daquela visão da face de Deus, à qual são admitidos seus filhos e seus servos. Foi aí então que nós caímos sobre o poder, roubado pelo demônio. O homem concedeu à vontade do demônio e desse modo fez-se sujeito ao demônio, sujeito isto é, naquilo que estava ao seu alcance, pois já que ele não era propriedade de si mesmo, mas sim propriedade de outro, ele não poderia realmente dar-se por inteiro ao demônio. Por sua paixão, portanto, Cristo fez duas coisas. Ele nos libertou do poder do inimigo, conquistando-o através de virtudes que eram o exato oposto daqueles vícios pelos quais o inimigo havia conquistado o homem, expressamente pela humildade, pela obediência e pela austeridade no sofrimento, o que ia na direção completamente oposta ao gozo do fruto proibido. Mas ainda, ao fazer a reparação pelos pecados que havia sido cometido, Cristo uniu o homem a Deus e fez do homem filho e servo de Deus. Há nessa emancipação duas coisas que a fazem como que um comércio. Disse que Cristo nos comprou de volta ou nos redimiu, na medida que nos arrebatou para longe do poder do demônio, como se diz de um rei que, por duras batalhas, resgata o seu reino do inimigo que o havia ocupado. Depois disse de Cristo que ele nos redimiu na medida em que aplacou a Deus por nós, pagando em nosso nome como que o preço de sua satisfação, a fim de que fôssemos livres tanto das penas quanto do pecado. Esse preço, seu precioso sangue, ele pagou a fim de fazer reparação por nós, não ao demônio, mas a Deus. Assim, pela vitória que foi sua paixão, ele nos afastou do demônio. O demônio, de fato, tinha domínio sobre nós, mas injustamente, uma vez que o poder que ele tinha era roubado. Ainda assim, era justo que caíssemos sobre o seu jugo, visto que foi por ele que fomos vencidos. Por isso, era necessário que o demônio fosse vencido, pelo contrário exato das forças pelas quais ele mesmo vencera. Pois ele não vencera pela violência, mas por uma mentirosa persuasão ao pecado.